Então, pessoa, precisamos quebrar de uma vez por todas alguns dos mitos a respeito do que é escrever bem ou não, algumas mentiras a respeito do que precisa aparecer no texto e, obviamente, alertar você do que jamais fazer em hipótese alguma, sob pena de ter o seu texto zerado ou abaixo dos 50% de rendimento, que na minha opinião é a mesma coisa de um zero, né, francamente. Então, circulam aí muitas histórias a respeito do que pode ou não e, principalmente, é preciso tomar cuidado com a evolução das bancas ao longo do tempo. O fato de, por exemplo, você ter estudado redação em 1957 não significa que você saiba escrever redação hoje. As exigências mudam. De um ano para o outro, as bancas mudam. Veja, por exemplo, a questão do Enem. Na última edição do Enem, a cobrança era muito mais teórica. Não é à toa que dizíamos que havia acontecido uma fulvestação do Enem por uma exigência maior de conteúdo. Para esse ano, os corretores já não foram orientados muito nessa direção e vão provavelmente avaliar muito mais a estruturação do texto e o vínculo do candidato com a realidade. Então, cada ano é único nos processos de avaliação. Isso não fica restrito ao Enem. Todas as bancas se renovam ano após ano, todas as bancas substituem as suas coordenações, circulam os padrões de avaliação e atualizam seus métodos. Então é muito importante você ficar atento a isso. Então não significa que o seu professor ou a sua matriz de informação esteja equivocada porque enganaram você. Não é isso. Simplesmente mudou. Simplesmente a realidade é outra, as exigências são novas e você precisa se adequar a isso. No entanto, eu preciso deixar claro aqui alguns desses pontos miraculosos que ainda circulam como verdades até agora, que já foram derrubados há um bom tempo e talvez você ainda não saiba. Então, tome cuidado. Primeira coisa, gramática, vocabulário e construção estética são vitais para o meu texto dar certo. Mentira, erro, mito, equívoco. Não. Seu texto não depende de uma gramática impecável para funcionar. Seu texto não depende de frases incrivelmente bem construídas para ter uma nota alta. Seu texto não depende de uma inspiração machadiana para conseguir uma nota máxima no dia da sua prova. Foi-se o tempo em que a qualidade da construção valia mais do que o conteúdo. Hoje, na grande maioria das provas, importa muito mais o que você está dizendo do que como você está dizendo. Importa muito mais a qualidade da informação que você veicula do que a estruturação gramatical que você emprega no seu texto. Então essa é uma dinâmica que mudou. Talvez lá em 1900 e Guaraná de rolha, a avaliação da gramática de fato fosse a mais importante. Hoje não é mais. É um dos critérios menos relevantes. Na dinâmica do Enem, inclusive, os corretores são orientados a não pesar a mão sobre a correção gramatical, caso o candidato demonstre domínio do tema ou da estrutura do texto dissertativo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou querendo te dizer que os corretores são orientados a fazer vista grossa com os erros gramaticais, caso o texto esteja bem construído, ou caso o candidato tenha bom domínio do tema, ou da base dissertativa, da construção de opinião e de repertório. Ou seja, você está aí se matando para aprender gramática e isso não é o que vai pesar mais na avaliação. Assim como o vocabulário requintado, que você fica fazendo listinha para conseguir colocar no texto, não vai pesar em absoluto no seu texto. Muito pelo contrário, ele pode prejudicar você. Até porque ele pode gerar desnível na construção da modalidade que você precisa produzir, é visto com maus olhos, sem contar que você pode usar essas expressões fora de contexto ou com sentido inadequado. Então, nada de preocupações excessivas. Para gramática eu te aconselho o quê? Saiba um pouco de vírgula, é o tipo de erro que os corretores mais penalizam. Saiba um pouco de crase. Se você tiver com esses dois aí
mais ou menos encaminhado, nem vou te dizer 100%, porque é quase impossível dominar essas áreas 100%. Se tiver com isso aí, uns 70% encaminhado, com as regrinhas de vírgula básicas, do tipo, não separa sujeito do verbo com vírgula, evita a vírgula antes dos verbos, vai te fazer bem. Separe os conectivos com vírgula, praticamente todos são separados. Então, portanto, separa com a vírgula. Você já garante a sua gramática do texto, sem precisar sofrer muito. Entendido? Então, nada de requinte, nada de sofisticação e nada de preocupações excessivas com gramática. O foco é conteúdo. O foco é atendimento ao tema. Isso é o que importa. Professor, eu quero começar a estudar redação hoje. Por onde eu começo? Por conteúdo, por eixos temáticos, por abordagem argumentativa. Aprenda a fazer isso e é sucesso, te garanto. Segundo mito, métrica. Vejo meus alunos sofrendo um horror para trazerem os parágrafos com o mesmo tamanho. Ah, porque eu aprendi que cada parágrafo pode ter no máximo 4 períodos. Porque eu aprendi que a soma da quantidade de linhas dos extremos precisa ser menor ou igual à soma dos meios. Por favor, isso não é matemática. Redação não é uma fórmula trigonométrica. E métrica na construção dos parágrafos não influencia em absolutamente nada. Ah, fiz um parágrafo monstruoso de grande, o outro vai ficar pequeno, o que eu faço? Entrega, tá pronto. Isso não influencia. Desde que o parágrafo traga tudo o que é necessário em termos de conteúdo, o espaço que você gastou para fazer isso não importa. Você tem 30, use as 30 linhas. Colocou tudo dentro? Tá valendo. O que precisa estar dentro da introdução? Problema, contexto, posicionamento, tópicos. Fez essas 4 coisas em 5 linhas? Beleza. Fez em 8? Beleza, próximo. Parágrafo de desenvolvimento. Tópico frasal, referência teórica, exemplo, impacto. 4 coisas. Fez em 5 linhas? Beleza. Fez em 10? Ótimo, próximo. Não importa a quantidade de linhas. Conclusão do Enem, precisa ter o quê? O que fazer, como fazer, quem vai fazer e para que fazer. Que são os aspectos fundamentais da intervenção modificadora. Não importa se você fez em 4 ou 5 linhas ou se você fez em 12. Importa você ter feito. Então, desapegue da métrica. Não existe norma sobre isso, não existe norma sobre quantos períodos você deve trazer dentro do parágrafo, nada disso. Meu único conselho é, faça frases curtas, use mais pontos finais por uma questão de clareza. Afinal, a nossa preocupação aqui é com a comunicação. A gente está te entendendo? A sua ideia está clara? Não emende muitas informações numa frase só. Acabou a ideia, ponto final, próxima. Inclusive, você deve observar que até para fala isso é um aspecto importante. Minhas frases são curtas, já percebeu? Dentro de uma frase que eu digo, não existe mais do que um verbo. Porque eu estou fazendo análise sintática do que eu estou falando enquanto eu estou falando? Mas isso é porque eu sou obsessivo, você não precisa ser assim, né? Você precisa ter no máximo frases curtas. Ou seja, uma linha e meia é o tamanho de uma frase ideal. Passou disso, provavelmente sua frase vai ficar confusa, vai ficar difícil de entender e provavelmente você vai tropeçar numa vírgula, vai levar uns tabefes de pronome relativo, vai haver problema ali no meio. Então é melhor encurtar as frases para você conseguir, né, mais clareza e provavelmente menos erros gramaticais, mas não existe norma a respeito disso. Não se preocupe, ok? O que você não deve fazer, obviamente, é esquecer a informação que cada parágrafo precisa trazer, né? Terceiro mito a respeito da redação ideal, letra. Preciso fazer uma letra bonita, caligráfica, vou comprar um caderno de caligrafia, porque eu preciso aprender a abordar isso para conseguir boas notas. Você precisa ser legível. Você não escrevendo em código de barra já está ótimo. Você tendo uma letra que todo mundo possa entender, maravilhoso. Nada de preocupação a respeito disso. A única exigência é, caso você faça a letra de forma,
muita gente precisa recorrer a ela porque a cursiva é incompreensível, você precisa diferenciar maiúsculas de minúsculas. A gente precisa saber o que é uma letra maiúscula e minúscula dentro da sua frase. Fora isso, tá tudo bem. Se a sua letra é melhor cursiva, se é melhor de forma, o importante é que a gente consiga ler você. Não precisa ser bonita, você não está fazendo um convite de casamento, você está fazendo uma redação. Faça ser prático, faça ser simples, faça compreensível. No entanto, é preciso te alertar que caso não seja legível, o corretor não vai desvendar o código da Vinci para conseguir traduzir seu texto, né? Ele simplesmente vai te abandonar. Não entendeu? Perdeu nota. E aí você perde nota numas 2, 3 competências de uma vez. Tanto pela argumentatividade que vai ficar falha, afinal há trechos que não dá para compreender, quanto provavelmente na construção gramatical e coesiva. Então, é um fiasco. Seja legível, pelo menos. Se a sua letra é mais confusa, né? Se a sua escrita já é meio assim, né, receita de médico, vale a pena talvez você desacelerar a escrita para você conseguir desenhar melhor as letras, mas nada que seja uma exigência estética, é só pela compreensão, né? Bom, quarto mito, quanto mais melhor. Então eu recebi o meu tema e eu estou aqui com 400.967 ideias. Eu tenho um monte de referência, eu tenho um monte de exemplo. Eu vou compactar tudo isso para eu colocar tudo dentro do meu texto, porque eu preciso provar para quem vai corrigir que eu domino o assunto. Por favor, não. Definitivamente não. Texto não é avaliado por quantidade, é avaliado por qualidade. Não é o quanto você escreve, é a profundidade do que você produziu. Então, vale a pena você ter uma referência por parágrafo, um exemplo por parágrafo, bem explicado, sabe? Bem construído. Pode olhar aí todas as redações nota 1000 que eu vou disponibilizar para você, todas as redações exemplares que eu tiver aqui para você ler. Não existe nenhuma, e eu estou te confirmando isso, nenhuma que traga mais de uma referência por parágrafo. Ah, mas dá para fazer um casamento aqui entre Kant e a Revolução Industrial dos anos 90 e vai render uma ideia espetacular, uma junção lógica incrível. Não faça. Não faça esses jogos complexos. Vai ficar mais difícil de entender, sua nota vai cair. Ah, quero fazer uma lista de exemplos vinculados a esse assunto para deixar bem claro que eu entendo todas as realidades onde ele se aplica. Não faça. Um exemplo e você explica esse exemplo. Você conta como acontece. Então, redação, quanto menos, melhor. Uma informação por parágrafo. Tudo um repertório, um exemplo, uma tese, um problema por parágrafo. Não mais do que isso. Combinado? Então, menos é melhor. Não acumule informações. E um dos últimos mitos relacionados à redação é sobre o quão respeitoso o candidato precisa ser ao governo federal. Isso é uma pergunta que eu recebo praticamente todo dia. Ah, professor, mas se eu escrever esse argumento aqui, eu vou estar criticando o governo, como é que eu faço? Eu estou fazendo aqui, professor, uma prova para a polícia, como é que eu critico a corporação? Não pode, eles vão me descartar. Deixa eu te esclarecer uma coisa. O presidente da República não faz parte da banca que corrige a redação, tá? Não vai. Ele não vai ler seu texto. Você não é tão importante assim, né? Não vai. Da mesma forma que a sua redação aí no seu concurso militar não é corrigida por policiais. É corrigida por pessoas iguais a mim, especialistas em linguagem, especialistas em texto. Nós é que vamos trabalhar o seu texto. Então, o respeito ou não a uma corporação, uma instituição, ao próprio governo, não é um critério de avaliação. Se cabe na sua argumentação desenvolver uma crítica ao governo federal,
a uma instituição, inclusive a instituição para a qual você está concorrendo a uma vaga, isso não é visto como um problema. Pode fazer. Mas aí vale a lei que eu havia mencionado sobre as redações nota 1000, de forma ponderada. Nós não vamos escrever o governo não presta, essa instituição está falida. Não, não é nesse tom. Parece, pode ser, em muitos casos, para essa situação a gente ameniza, porque bom senso envolve ponderação, mas não existe nenhuma lei que te diga que você não pode criticar uma instituição de governo dentro do seu texto, inclusive no Enem. Não tem porquê. Então não tenha medo de tecer críticas caso caiba, caso funcione dentro do seu texto. Entendido? Bom, além dessas mentiras e mitos a respeito do seu texto, preciso te esclarecer umas coisinhas que podem te conduzir a uma nota 0 e talvez você não saiba. Acredito que eu não precise falar aqui sobre textos que tenham menos de 7 linhas, poemas ou coisas do tipo que já invalidam o texto, porque eu acho que isso é um nível de obviedade que você deve conhecer. O que talvez você não saiba são outras realidades que muita gente comete e depois fica perplexa do porquê perdeu nota, né? Primeira delas, opinião sem sustentação. Tem muita gente que acha que a redação é mais um tweet, que vai militar no Twitter no dia da prova e vai escrever tudo o que pensa e sente a respeito do assunto ali. Tadinho, não pode, filho. Twitter é uma coisa, a redação é outra. No Twitter você despeja suas opiniões sem referências, sem fonte de verdade, sem repertório, sem nada. Redação, tudo que você disse, você sustenta. Imagine redação como uma defesa jurídica. Você está ali, diante dos jurados. Não basta você manifestar a sua opinião, você precisa provar. Precisa de fatos, você precisa de evidências, você precisa de autoridades, você precisa de apoio. Então, toda opinião que você quiser construir dentro do seu texto vem apoiada por alguém. Vem apoiada por um pensador, vem apoiada por um filme, por uma série, vem apoiada por um recorte histórico, por um marco geopolítico, sempre vem apoiada. Ah, mas eu não conheço esses apoios. Está estudando redação, não tá? É para isso. É para desenvolver esse apoio. Já estudou os eixos temáticos? Já anotou matrizes coringa para usar para a maioria dos textos? Estudar redação é isso. Não é só sentar e achar que vai psicografar um texto incrível. Você precisa ter referências. Nenhuma opinião pode ser construída no texto e, na verdade, não deveria ser construída em parte alguma, nem na vida, né? Sem sustentação. Tudo que você diz demanda sustentação. Prove. Não sei provar essa ideia. Procura outra, então. Do contrário, é melhor nem escrever. Entendido? Então, isso zera. Sim, zera competências inteiras. Corre o risco de você perder, no caso do Enem, competência 2 e 3 de uma vez, assim, ó, na mesma lapada, sem sustentação com a sua argumentação. Outro ponto importante, que eu já mencionei umas vezes, mas creio que seja importante reforçar. Generalizações, não faça nunca. Palavras como sempre, nunca, jamais, todos, todas as vezes, não cabem. O texto envolve um processo de análise. E você já deve ter ouvido a máxima de Nelson Rodrigues, toda generalização é burra. Então é muito difícil você conseguir generalizar e ter acerto com alguma coisa, né? Sempre há exceções. Então nunca use essas expressões, você afunda seu texto. E por fim, um dos outros zeros mais comuns, que a maioria não obedece, que é importantíssimo, é a bendita imparcialidade. Sabe aquele fulano que resolve mostrar os pontos positivos e negativos sobre o fato? Então, esse fulano tá fora, perdeu a vaga. Redação não é para mostrar os vários lados de uma situação, é para você opinar, é para você escolher, é para você julgar. Então você menciona, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Você não vai falar por um lado é certo e essa mesma realidade por outra é errada.
Nunca. Vou fazer um parágrafo com os pontos positivos, outro parágrafo com os pontos negativos. Nunca. Talvez isso tenha funcionado lá em 1900 e Guaraná de rolha. Hoje não funciona. Não pode se construir redação mostrando os vários lados de uma situação. É um lado. E geralmente é o mesmo lado que o texto de apoio já sustenta. Você não pode escapar dele. É o mesmo. Ah, mas eu não concordo com o lado que o texto de apoio sustenta. Briga depois no Twitter. Na prova, você precisa obedecer. Ou você obedece ou você está fora, você pode escolher. Ah, mas isso é injusto. Briga com eles depois. Mas faça. Siga. Obedeça. Se disserem para você é errado, você obedece. No tema, por exemplo, sobre a democratização de acesso ao cinema, os textos de apoio deixavam bem claro que o acesso ao cinema não era democrático. Mesmo que você discorde, mesmo que você ache que todo mundo pode ir ao cinema, você não tem direito de trazer essa posição, porque o texto de apoio não sustenta esse lado. Você é obrigado a obedecer. É uma prova. Não é um debate político. Obedeça, certo? Então, atenção a esses pequenos mitos, histórias e fábulas a respeito do texto, porque eles são decisivos, ou para te colocar dentro, ou para te deixar de fora.